Olá, pessoal! Faremos uma continuação dos nossos bate-papos sobre organizações criminosas. Espero que vocês fiquem com a gente. Se inscreva no canal, dá o seu like no vídeo se você gostar, manda os comentários e ativa o sininho das notificações, beleza? Valeu! Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Retomando aqui a continuação das nossas aulas. Aulas não, né? Nosso bate-papo rápido, jogo rápido sobre organizações criminosas. Nós estaremos aqui abordando nos artigos, nos dispositivos, aquilo que é mais importante que eu quero que você fique ligado. É aquilo que você vai usar sempre quando for atuar na advocacia, é aquilo que você vai encontrar nas suas provas de concurso público e nos exames da OAB. Certamente esses assuntos sempre estarão em alta, por isso que eu escolhi esses assuntos, beleza? Vamos lá, então vamos falar sobre organizações criminosas. Quero fazer uma retrospectiva sobre o artigo 1º que eu trabalhei na primeira aula, na nossa primeira conversa. Não sei se vocês se lembram que eu falei sobre o fator histórico, lembra? Qual que foi a motivação do Brasil ter criado uma lei específica para reprimir organizações criminosas, que veio lá da Convenção de Palermo, que a Itália sofria com o crime organizado, com a máfia, e houve ali uma movimentação na comunidade internacional, e o Brasil, por ser signatário da Convenção de Palermo, e essa convenção foi muito forte no início dos anos 2000, né, se comparando ali à Convenção de Viena e a Convenção de Mérida, né, que fala sobre combate à corrupção, Mérida, e a outra que eu disse agora sobre tratado, sobre repressão ao tráfico de drogas, né, em 88, lembrando que na época o Pablo Escobar e todo o cartel colombiano, um problema sério de comércio de drogas, de entorpecentes para todo mundo. Então o Brasil entrou nessa onda, assinou também a Convenção de Palermo e se comprometeu a criar uma lei. Criou uma lei em 95, antes da convenção, mas a lei era deficitária. Por quê? Porque não falava o que era organização criminosa. Imagine uma lei que fala da organização criminosa sem falar o que é uma organização criminosa. Como você comete o crime de organização criminosa, né? Que era a Lei 9.034 de 95. Então, em 2012, teve uma lei para trazer... reparar essas questões, mas ainda ficou deficitária. E a Lei 12.850 é a que nós usamos hoje, que foi feita em 2013. Tá? 12.850 de 2013. Então, fazendo uma retrospectiva do que seria organização criminosa. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Por quê? Como se trata de uma legislação penal especial, ela tem também um procedimento diferenciado. Não vai seguir o rito ordinário, por exemplo, que é utilizado para crimes comuns, como roubo, furto, estelionato, crimes contra a administração pública, contra a fé pública, tá certo? E no parágrafo 1º traz aí a definição, né, que fala que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Traduzindo, para caracterizar a organização criminosa, tem que 4 pessoas, no mínimo, estarem reunidas de maneira contínua, de maneira contemporânea, ou seja, tem que estar acontecendo recentemente. Isso é uma das questões que, infelizmente, não tem sido observada nas denúncias do Ministério Público. Eu percebo que, muitas vezes, a decretação de prisões cautelares, né, prisão preventiva, contra os suspeitos investigados, de fatos que ocorreram há muitos anos. Eu já atuo em casos assim, e fica aí a nossa crítica, a respeitosa crítica, mas tudo bem. Então vejam, 4 pessoas que pratiquem crimes cuja pena máxima seja de 4 ou mais.
Se a pena máxima for menor do que 4, já não pode ser caracterizada a prática de organização criminosa. Entenderam? Ou seja, a lei quis dar também um caráter mais pesado, ou seja, não adianta só se organizar. Se for contravenção penal, por exemplo, não caracteriza. Beleza? Então vamos lá. Caracterizar pela divisão de tarefas. É necessário que, para caracterizar a organização criminosa, haja uma divisão de tarefas tal qual uma empresa. Por isso que se chama crime organizado. Por isso que falamos crime organizado. Organizações criminosas. Tem o mentor intelectual, tem aquele que é o the boss, o chefão, tem aquele que faz a logística, tem aquele que mantém os contatos com eventuais agentes públicos envolvidos em corrupção. Existe aquela pessoa que vai buscar o produto do crime, e assim vai. Então, realmente, é de uma organização, muitas vezes, invejável o crime relacionado às práticas delituosas. Você pega, muitas vezes, uma empresa que não tem tanta organização assim. Beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos falar do artigo 2º. Só fiz uma retrospectiva agora para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo de 15 dias atrás. Faríamos a continuação, mas a Covid me pegou pela segunda vez e eu tive que ficar 15 dias off. Mas estou bem, estou legal e vamos lá. Artigo 2º. Verbos, condutas que também caracterizam a prática de organização criminosa. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Mas vamos lá para o artigo. Primeiro, promover. Promover é quando já pressupõe a existência de uma organização criminosa e determinado indivíduo, ele promove, ele leva adiante, ele prospera a organização criminosa. Ele abre campo, ele pega uma determinada facção criminosa e apresenta a contatos que estejam ali na fronteira, por exemplo, fala, olha, vocês já têm evoluído para determinada região do Brasil? Não, ali a gente não tem, pois eu tenho alguém que pode trabalhar com vocês, ali para fazer o transporte do produto, do crime, sejam ele veículos furtados, roubados, produtos de fraude, estelionato, ou drogas, ou armas, enfim. Segundo verbo, constituir. Constituir se refere a iniciar do zero. Então, o indivíduo decide, chama 4 ou mais pessoas e fala, olha, a partir de hoje nós vamos praticar determinado crime, mas de uma forma organizada. Eu estou no comando, você, indivíduo 2, está na contabilidade, você, indivíduo 3, vai cuidar da administração, dos negócios, do recebimento. Você, indivíduo 4, você é o que vai manter contato com os agentes públicos que estão envolvidos com a questão criminosa e assim por diante, tá certo? Financiar ou integrar. Financiar, evidentemente, se refere a injetar dinheiro, tá? Financiar. Fazer com que o seu patrimônio pessoal faça com que a organização criminosa prospere, tá certo? Como se você estivesse investindo realmente numa empresa. Integrar, fazer parte. Integrar é você estar dentro da organização criminosa, tá? Eu sou um dos 4 ou mais integrantes. Pessoalmente ou por interposta pessoa. Olha que interessante como a lei quis ser a mais abrangente possível, e isso aqui fica um elogio a respeito. Pessoalmente é óbvio, né? Pessoalmente é a própria pessoa que participa da organização criminosa, certo? Quando fala pessoalmente ou por interposta pessoa, qual que é a ideia? Bom, pessoalmente é a própria pessoa. Por interposta pessoa, vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos um empresário de um ramo empresarial normal, de um ramo que realmente seja de empresa e não seja uma fachada para a prática de crimes, certo? Ele resolve investir, por exemplo, numa organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes, mas ele não quer aparecer. E ele chama alguém
de confiança dele fala, olha, eu quero me envolver com tal organização criminosa, seja financiando, seja promovendo, mas eu não quero estar lá. Eu não posso me expor. Você pode ser o meu homem? Você pode ser a minha pessoa? Sim, eu posso. Então veja, esse empresário está se eximindo? Não. Veja, cada um estará envolvido de uma forma. O que integrou é aquela pessoa que aceitou representar o empresário e o empresário está por interposta pessoa, né? Então é isso. Falamos rapidamente sobre o artigo 2º, sobre os verbos. Muitas vezes nós achamos que quem responde pela organização criminosa é somente aquela pessoa que está praticando as condutas delituosas envolvidas ali naquela organização. E não é verdade. Existem várias condutas que podem caracterizar o crime de organização criminosa. Beleza? Obrigado, valeu, até a próxima.